Bem, pessoal, essa aqui é a proposta da nossa oficina. O Scratch ele tá meio triste, diz que não tem ninguém para poder brincar. E aí tem um monstrinho aqui, a hora que a gente dá um high five para ele, ele vai ficar feliz. Você vê a boquinha dele aqui, ela fica feliz. Eu vou puxar aqui a câmera um pouquinho para a gente poder ver um pouquinho melhor. High five. High five. High five. Então é isso. A gente vai explicar como nós montamos. Para isso aqui a gente precisou de um LED. Nós usamos aqui um RGB até para poder ter o vermelho e o verde usando o mesmo pino. Usamos um servomotor. Usamos aqui um microbit, mas isso é totalmente dispensável. A gente só fez isso para poder ficar uma boquinha ali. E utilizamos também um LDR aqui, que é um resistor que varia a resistência de acordo com a luz. Então nós vamos mostrar também para vocês também como faz essa ligação. Bem, pessoal, o primeiro passo é você ter o Conecta instalado no seu computador. Para isso, a gente vai no site do Hackeduca, que é hackeduca.com.br. Se colocar só .com também vai. Você vai na área de download. E uma vez que você está na área de download, você vai aqui na aba Conecta. Você vai escolher depois um local também. Aqui a gente tem dois tipos de Conecta, o 2.0, que era a versão anterior. A gente vai voltar aqui um pouquinho. A gente tem aqui a versão 2.0, que era a versão que a gente usava aí desde 2013. E tem a versão 2.0 e 3.0 juntas, que é essa daqui que você tem que baixar. É a última versão. E só clicar em download e esperar. Depois que você terminar de fazer o download, você vai ter que ir até o diretório. Normalmente o Chrome ele joga dentro da aba Downloads. Então você vai descompactar ele, porque ele é um arquivo compactado. E aí você vai clicar duas vezes no arquivo executável. No meu caso, eu já tenho ele instalado, então vai ser até legal para vocês verificarem que inicialmente ele vai pedir para desinstalar. É só clicar em sim, ou seja, ele vai eliminar tudo que está lá e vai colocar uma versão nova. A instalação ocorreu com sucesso e agora aqui eu vou colocar o próximo, porque eu concordo, e vou fazer a instalação. Porque ele fala que tem uma coisa que está aberta ainda, então ele vai tentar fechar e vai começar a instalação. Muitas vezes, se você tiver todas as operações abertas, o recomendável é que você reinicialize o computador para começar para evitar esse tipo de mensagem que apareceu aqui agora. Mas no meu caso aqui, eu só coloquei para poder fechar automaticamente, ele fez. Como ele também instala o Adobe Air, que é necessário para o Scratch 2.0, se já tiver instalado na sua máquina também, ele vai dizer que já tem uma instalação, então é só você ignorar. Isso acontece no final. Lembrando, né, que o Hackeduca Conecta você pode conectar Scratch com Arduino, Scratch com Microbit e Scratch com dispositivos Android. Então você pode fazer essas três conexões e pode também ter o Mixly, que você consegue programar o seu Arduino de maneira autônoma, através de blocos. Então aqui eu falei do Adobe Air. E o próximo aqui deve ser o Scratch, que também eu já tenho ele instalado, então não preciso fazer nada. Então vamos iniciar?
Uma vez que a gente tem aqui o HackEduca aberto, o que é o HackEduca Conecta? Então aqui ele tem essa carinha aqui. Dentro da parte de ferramentas nós temos a opção de fazer o upload de Firmata Plus, microbit, uma placa, né, da Exploron. Se você tem algum Arduino chinês, e atualmente você não consegue comunicação com o seu computador, então você tem que usar aqui o driver CH340, que é o driver que você consegue ligar, fazer comunicação entre o Arduino e o seu computador. Então isso não tem nada a ver com o Conecta, mas na verdade é um pré-requisito para o seu Arduino se comunicar com o computador. Esse outro driver aqui também é um driver muito comum em placas de Arduino Nano, que é, vamos dizer assim, a versão original deles, e também o do Emila 9. A versão original do Arduino Uno, ela usa um chipset que você não precisa fazer instalação aqui. É porque quando você instala a ideia do Arduino já vem ali automaticamente. Então isso aqui, mais o foco principal é o Scratch 2.0 aqui. Para o Scratch 3.0, que a gente vai estar usando nessa oficina, então aqui a gente tem esse menu. Aqui ele vai abrir o Scratch Mode Online, que é uma versão que nós modificamos com algumas extensões nossas, outras a gente colaborou. A gente vai estar usando essa aqui hoje, que é uma extensão do Allen Onyx, que a gente colaborou na criação também, que é essa daqui. Então essa aqui está na versão online. Se você quiser uma versão desktop, o local não tem acesso à internet, então o caminho seria esse aqui, que é o local. Então eu vou abrir aqui também. Então essa aqui é a versão local do Scratch 3.0. Você vê que ela é idêntica. Então esse aqui que nós vamos usar hoje. Aqui você tem também umas outras extensões que a gente até falou no primeiro dia, né, da nossa live. O Scratch Link é importante para você comunicar um microbit no seu Scratch. E aqui o outro passo é a instalação do Firmata Express. Então a primeira coisa que você tem que fazer é certificar que o seu Arduino esteja conectado. Para isso você vai clicar aqui. Não apareceu nada, você vai atualizar, continua não aparecendo nada. Nós já deixamos um Arduino aqui preparado, que ele não é reconhecido pelo Conecta. Então o que você vai fazer? Você vai clicar em mostrar todas as conexões. Aqui vai aparecer um ponto de interrogação. Então você vai selecionar esse ponto de interrogação aqui, que é uma porta, né? Na verdade seu Arduino está na porta 8. A hora que você clicar aqui, ele já vai funcionar. Mas a ideia dessa parte, se tiver esse ponto de interrogação, é você vai enviar para nós, para que a gente inclua essa sua placa nas novas atualizações. Então vai abrir esse formulário, você vai colocar o nome, o seu e-mail e qual é o modelo, um Arduino Uno, um Arduino Nano, que seja. Aí você vai enviar. Então vou dar um exemplo aqui. Só isso. E você vai enviar. Então fazendo isso, a gente já inclui, a gente recebe o código da placa e a gente inclui ele numa nova atualização. Então vou fechar aqui e vou abrir a versão que a gente acabou de instalar, porque essa daqui ela é só uma versão de teste. Então vai aparecer um ícone como esse aqui. No caso, o Arduino que nós temos aqui ele já está preparado. Então você pode ver, ó, ele está na porta 8. E o que você vai fazer depois disso? Você vai instalar o Firmata Express. Então você vai selecionar esse ícone aqui. Você vai colocar a senha HackEduca, como a gente tinha explicado, né? A gente colocou a senha aqui para evitar do pessoal ficar, às vezes aluno em sala de aula, fica clicando o tempo inteiro. Você vai selecionar o Arduino que você tem, no caso que o nosso modelo que nós estamos usando aqui é o Nano. Então você vai apertar e você vai acompanhar, ele vai aparecer essa janela, dizendo que o firmware está sendo passado para o seu Arduino. Se você receber essa mensagem aqui, significa que deu tudo certo. O próximo passo é a conexão
com o Scratch, que a gente vai explicar ela agora. Uma vez que o seu Arduino já esteja preparado para poder se comunicar com o Scratch 3.0, você vai clicar nesse último botão aqui. Uma coisa muito importante, 3 janelas serão abertas. Então vou deixar aqui as 3 janelas para vocês verem. Só vai funcionar se você tiver essas 3 janelas aqui abertas. E aí você voltando por Conecta, você não pode fechar ela tem que deixar no máximo minimizada. E aqui você vai escolher qual versão você quer, a versão online ou a versão local. No caso aqui nós vamos usar a versão online. Então, uma vez que a gente esteja aqui na versão online, coloquei para vocês aqui agora o Arduino, então vocês vão poder acompanhar. Então nós vamos colocar aqui, escolher a extensão que conecta o Scratch ao Arduino, que é o 1GPIO. Nós vamos colocar aqui o pino 13. Lembrando, né, o pino digital, ele só tem entrada 0 ou 1. 0 significa desligado, 1 significa ligado. Então nós vamos pegar ligar o pino 13, que é o pino que já inclui, que já está, né, na verdade, dentro dos Arduinos. Se você olhar aqui nessa imagem, ele deve ligar. Então ele ligou, e agora aqui eu vou desligar, colocando 0. Pronto, significa que a nossa ligação ocorreu com sucesso. Apenas vou falar para vocês aqui agora sobre a protoboard, e para isso nós vamos estar utilizando o software chamado Fritzen. Ele é gratuito, depois nós vamos colocar o link para download. Ele é super importante quando você vai fazer algum esquema para poder explicar as ligações em algum tutorial. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. A protoboard ela funciona de uma maneira bastante simples. Tem esses pinos aqui em cima e tem os pinos aqui embaixo. A parte superior ela é ligada sempre na vertical. Então você pode ver que aqui ela até indica onde se você fizer qualquer ligação aqui, significa que qualquer pino na vertical, nessa linha, eles estão conectados. A mesma coisa acontece com esse outro pino aqui de baixo. Se a gente vem para a parte mais central, aqui a ligação acontece de uma maneira um pouco diferente. Significa que as ligações elas são feitas na vertical. Então você verifica que esse pino aqui, o 35 por exemplo, ele está ligado até esse ponto. Aqui no meio a gente tem um sulco que impede que a ligação de cima não passe para a ligação de baixo. Então o que a gente vai fazer aqui? Mostrando aqui também dessa forma. Pino de baixo exatamente idêntico. Eu vou colocar aqui um Arduino para mostrar para vocês como fica essa ligação. Nós vamos usar aqui o Arduino Uno, que ele é bastante comum. Embora a gente tenha usado aqui na nossa oficina o Arduino Nano, na verdade eles são idênticos, só muda na verdade o tamanho. Bom, falando um pouco do que a gente tinha explicado, se a gente vem aqui e coloca a partir de 5 volts nesse pino e coloca, deixa eu até colocar nesse daqui, e o GND, que é o ground, ou terra, nesse pino aqui. Então aqui eu vou deixar até ele com outra cor para poder marcar bem. Então a gente verifica que automaticamente, como eu tenho aqui o meu terra sendo conectado nesse pino e todos os pinos na horizontal eles também estão conectados, qualquer lugar que eu puxar um cabo aqui significa que eu estou conectado a esse pino do GND. A linha de baixo, a lógica da linha de baixo é exatamente a mesma. Qualquer lugar que eu colocar aqui significa que eu estou conectando ao pino de 5 volts. Só voltar aqui. Então essa aqui é a lógica da protoboard. Vou fazer um exemplo aqui, uma ligação de LED, depois eu vou explicar na sequência como a gente faz para fazer essa ligação na própria protoboard. Mas a lógica aqui é basicamente a mesma. Então se eu pegar esse pino dele e ligar, lembrando, né, um LED sempre necessário um resistor, que eu vou usar um resistor 330 ohms, então eu vou fazer esse tipo de ligação aqui.
pino maior dele é o terra. Desculpa, o pino maior dele aqui no caso é o meu pino de 5 volts. E aqui eu vou ligar ele, esse menor aqui, num terra. Então eu liguei aqui no meu GND. Então ele sai de GND, ele vem para o LED, ele desce, passa pelo resistor. E no resistor aqui eu vou ligar num pino, o pino 5 aqui, por exemplo. Aqui eu vou, só para poder manter aqui o mesmo padrão, vou colocar esse pino aqui como azul, para indicar que ele sai daqui, vem por essa linha, entra nesse ponto, passa pelo LED, pelo resistor, e o resistor, por sua vez, está ligado no pino 5. Então isso aqui já é suficiente para poder fazer funcionar. Vamos olhar aqui agora no exemplo na própria protoboard. Pessoal, esses aqui são os tipos de LED que nós temos. Esse aqui é um LED comum opaco. Esse daqui é um translúcido. Então eu vou colocar aqui, né? Eles são iguais. Esse aqui é um LED duplo. Então ele tem a cor verde e vermelha em um LED só. E ele tem um pino que é comum. E esse aqui é um LED RGB, que você consegue fazer praticamente todas as cores nele, ou a combinação delas, né? Com vermelho, azul e verde. E aqui tem uma bateria de 3 volts. Todo LED ele pode ser energizado até 3 volts. Passando de 3 volts, ele tem um risco muito grande de queimar. Tem até um artigo no nosso site, depois a gente vai mostrar para vocês, que vocês podem estar acessando. E aqui eu vou fazer um teste para mostrar o que esses LEDs fazem. Então, a perna maior do LED. A perna maior do LED, ela é sempre o lado positivo. Então, e se eu ligar aqui, você vê que ele já vai ligar. Ele vai funcionar. Vou pegar agora aqui o translúcido. Perna positiva, perna maior, lado positivo. Então, translúcido. Esse aqui já é o LED especial. O pino do meio aqui é o comum. Verde de um lado. Vermelho do outro. E aqui ele tem, a gente tem que identificar o pino maior, ele é o pino que é comum. Então a gente vai fazer a ligação aqui. De um lado a gente tem o vermelho. Aqui nós temos o verde. E aqui nós temos o azul. Então isso é o que nós temos com esses LEDs. Todo LED precisa de um resistor. O resistor aqui no caso, que nós estamos usando é 330 ohms, mas você pode colocar de 100 até 330, senão ele não vai afetar tanto assim em relação à qualidade da luminosidade. Vou mostrar agora como conectá-lo na protoboard. Então aqui eu já tenho a protoboard. Então aqui nós temos o nosso resistor e eu vou colocar aqui um LED. O pino maior do LED, vou colocar desse lado. Só fazer a comunicação. Entre o pino do LED no mesmo local, eu vou colocar aqui o resistor. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou conectar nessa mesma linha do cabo menor na parte negativa. E a parte maior, eu vou levar ela até um pino, vou escolher aqui o pino 5, por exemplo. Nós voltamos aqui agora para o Scratch, para poder mostrar para vocês como que esse pino aqui ele está interagindo com essas extensões. Então lembra, a gente colocou ele no pino 5. Vou ligar aqui muito rapidamente, para ver se ele vai ligar. Ligou.
significa que deu tudo certo. Agora vamos fazer um programinha aqui rapidinho para vocês verem como isso aqui funciona. Vou colocar um bloco sempre, porque eu quero que você execute aqui o tempo inteiro. Eu vou colocar aqui um espere. Vou repetir esse bloco. Aqui no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele ligado só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui um 0.01. Na verdade é o contrário que eu quero. 0.01. Vocês lembram, assim, alguns carros eles têm um alarme que fica indicando, né, uma luzinha piloto. Olha só, não parece aquela luzinha? Eu posso colocar aqui, vamos brincar um pouquinho mais aqui. Isso, acho que agora faz um pouco mais de sentido. Então quero parar, só clicar aqui. Ou você clica aqui, ou você clica desse lado. Vou mostrar para vocês agora como ligar um LDR. O LDR é uma resistência que ela varia a resistência conforme a luminosidade. Então nós vamos fazer aqui. Primeiro a gente vai fazer o Fritz, depois a gente vai para a Protoboard. Então aqui eu tenho o meu LDR, lembrando, né, está ligado uma perninha aqui, a outra perna aqui. Eu tenho que colocar um resistor de 10K nesse caso. 10K. Tem 10 kΩ. E vou deixar ele aqui. Uma coisa interessante, né, para poder comentar, no nosso site a gente tem uma seção aqui, como ligar as coisas. Vamos dar um pulinho lá. E o LDR também aqui, nós temos essa parte, tenente de curiosidades, como ligar as coisas. Como ligar um LDR. Então sempre que tiver dúvida, dá uma passadinha aqui que você deve encontrar algumas coisas. Então como a gente vai fazer essa ligação aqui? Voltando aqui para o Fritzen. Um lado do LDR nós vamos ligar no GND do Arduino. Que é essa linha de cima, né? Lembrando, GND está vindo para cá na horizontal. Ele passa para cá e agora a gente tem que continuar a ligação. Aqui nós temos um resistor de 10K. O outro lado do resistor eu vou ligar ele no lado 5 volts. Que é esse vermelho aqui. E no mesmo pino onde acontece a ligação do resistor com o LDR, nós vamos puxar um outro fio e vamos ligar nas portas analógicas. Pode ser a 0, a 1, a 2, a 3 ou até a 5. Depende aí do seu Arduino. Vou mudar a cor aqui só para ficar um pouco diferente. Então, só passando aqui talvez ficar melhor. Ok. Então o que nós temos aqui? Pino GND, vai seguindo, ele entra no meu LDR, que passa pelo resistor, e do resistor vem para os 5 volts. O mesmo pino que eu tenho ligado o LDR com o resistor, eu puxo ele e ligo ele no A0. Pessoal, trouxe aqui a Protoboard aqui na tela. Então nós vamos mostrar para vocês como fazer essa ligação aqui. Então aqui a gente tem o meu, escolhi qualquer pino, tem aqui a LDR, um dos pinos nós vamos ligar no negativo ou terra. Lembrando, tá, eu estou fazendo todas as conexões aqui com a placa ligada, mas é fortemente recomendado que vocês desconectem para fazer qualquer tipo de ligação.
uma perninha aqui, nós vamos colocar o resistor desse lado. E aqui tem até um truque, pessoal, até vou mostrar para vocês, né, que serve até para simplificar. Lembrando, né, que a placa, a protoboard ou placa de prototipagem, ela serve justamente para fazer protótipo. Então você não precisa ficar fazendo a ligação porque ela nunca é definitiva. Então, um lado da perninha tem que estar lá no 5 volts. Então eu já vou ligar direto no 5 volts. E a outra perna eu vou ligar aqui no... Deixa eu até puxar para vocês verem aqui. E aí eu vou pegar um outro jumper e vou ligar no mesmo local que tem uma perna do resistor com uma perna do LDR e vou escolher aqui o pino analógico a 0. Vamos verificar no Scratch agora como isso aqui ficou. Aqui está o nosso LDR. Então o que a gente vai fazer? Vamos verificar se ele está funcionando. Então muito rapidamente eu trago aqui o pino analógico a 0, que é onde ele está conectado. E aí eu clico uma vez, ele tem que já dar um valor. Eu vou tampar aqui. Então você vê que o valor ele muda conforme a luminosidade. Agora o que a gente quer? Nós precisamos colocar isso aqui para ter uma leitura constante. Então nós vamos aqui na parte de variável. Você pode criar uma variável nova, você pode usar uma variável que já é existente. No caso eu vou renomear essa daqui, para ter uma informação pelo menos que me diga alguma coisa. Eu vou deixar ela habilitada aqui e usar essa opção, mudar o valor de LDR para a leitura do pino analógico. Então o que a gente pode fazer aqui? Pino sempre, venho em eventos, e a hora que eu faço isso daqui, a leitura ali ela está constante, se eu tampo, ela mostra para mim o que é, tá vendo? Agora vamos fazer aqui uma brincadeira muito rápida, que é o seguinte, vamos combinar esses dois blocos aqui. Então aqui eu tenho o pino ligado e o pino desligado. E qual vai ser a ideia? Se eu tampar, o pino fica maior. Então vou usar aqui um operador. Se o pino meu aqui ele for maior que 980, na verdade, né, se a leitura do analógico for maior que 980, eu quero que ele faça alguma coisa. Então aqui eu vou usar o CC não. E vou fazer o seguinte. Se ele for maior, ele vai ligar o LED. Se ele for menor, o LED vai continuar desligado. Tem um ponto aqui super importante. Você não deve esquecer. Então vou falar de novo, hein? Tem um ponto aqui super importante. Sempre é legal você colocar um bloco de espera nessas leituras, porque quando tem uma migração entre a leitura analógica e a leitura digital sendo feita ao mesmo tempo, o bloco ele acaba se perdendo. Fazendo isso aqui vai funcionar tudo bem. Se você esquecer porventura de colocar isso, você vai ter que fechar tudo, ligar novamente na comunicação aqui no Hackduga Conecta e vai ter que abrir de novo o browser, ou usando tanto o desktop quanto a versão online. Então vamos ver se funcionou. Coloquei aqui, minha leitura ali está 986. Se eu deixar mais escuro, ó, ele vai iluminar. Se eu tirar aqui, ele vai iluminar. Vou fazer um exemplo aqui com a lâmpada que eu tenho aqui. Grava, ó, que ele está aqui agora com 969. Se eu acender a luz, ela vai para 949. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que acima de 955 vai ser o meu escuro agora. Então se eu acender a luz, se eu apagar a luz, ele já vai ligar. Se eu acender a luz, ele vai ficar desligado. Ok? Então deixar a luz aqui apagada. Então essa foi a ligação do nosso LDR. Bem, vamos fazer primeiro a ligação do servomotor aqui no Fritzen e depois a gente vai para a protoboard. Então aqui eu vou digitar o servo. É essa opção que tem aqui. O servomotor é um dispositivo bastante interessante. Esse modelo que eu tenho aqui é o SG90. Ele é de plástico, mas suficiente para a maioria dos projetos que a gente tem. O servomotor ele tem 3 pinos. Na verdade tem 3 fios. Um preto, um vermelho e um amarelo, mas isso pode variar. O meu aqui, por exemplo, ele tem a coloração de marrom, vermelho e laranja.
e vou falar para vocês aqui a diferença entre eles. Bom, o fio preto aqui, que no meu caso é o laranja, nós vamos ligar ele no negativo. Então deixa eu passar aqui, ligar ele aqui no terra, o negativo. Vou colocar aqui inclusive a cor do meu, que deve ser parecida com o que vocês têm aí. Marrom. O vermelho aqui no meu caso, ele é vermelho mesmo. Então vou manter aqui a cor dele como vermelho. E o amarelo, eu vou ligar ele, por exemplo, no pino 7. Então vou trazer aqui o pino 7 do Arduino e vou ligar direto nele. E vou colocar aqui a cor, no caso aqui do meu, é um laranja. Então vou deixar aqui também para servir de referência para vocês. Vou passar aqui só para não... Isso. Então a gente já tem a ligação do nosso servomotor. Agora vamos lá para a protoboard. Bem, já temos aqui a protoboard. Esse aqui é o servomotor. Só lembrando, né, ele é um motor que tem angulação, ao invés de fazer um giro constante de 360 graus, ele gira de 0 a 180. Então o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui no meu pino. O meu aqui é o laranja. O primeiro aqui eu estou ligando, na verdade, o marrom. Vou ligar no negativo ou no terra. Ligar o pino do meio. O meu vermelho aqui no caso. 5 volts. E vou ligar aqui o meu último aqui, que é o laranja. Vocês podem ver. Vou ligar aqui no pino 7. Vou deixar ele aqui em cima e vamos testar para ver se funcionou. Bom, para acessar aqui no Scratch, ele tem aqui um bloco só para servomotor. Vamos colocar aqui o pino 7. Vamos escolher aqui 0 grau. Bom, ele já pode estar em 0 grau. Vou colocar 90. Funcionou. E vamos colocar então 180. Então ele foi mais. Então de novo, 0, 180. Vamos colocar aqui um bloco de tempo. Sempre. Está funcionando. A programação do nosso monstrinho ela acontece da seguinte forma. Então a gente tem aqui, primeiramente, uma leitura do pino analógico. Ele está jogando sempre para a variável LDR. Isso aí nós fizemos só para a gente poder ver aqui e poder monitorar quando a gente quer que ele reaja. Então aqui tem um bloco C e C não. Então se a leitura for menor que 400, ele vai ficar triste. O que significa isso? O servomotor vai estar na posição 0, que é o braço para baixo. Vai exibir uma boquinha aqui do microbit dizendo que ele está triste. Vai mudar para fantasia 3, que é essa fantasia aqui, que o gato está triste. E depois ele vai puxar o bloco vermelho. Esse bloco vermelho aqui, ele vai mudar a cor do LED para vermelho. Eu só deixei apagado aqui para vocês verem melhor. E o bloco vermelho, quando ele vem para cá, quando ele está sinalizado aqui no bloco, ele vem para esse ponto, que significa, né, deixar os dois pinos vermelho, os dois LEDs vermelhos, que é o olho direito e esquerdo, e o olho verde direito e esquerdo vai ficar apagado. E se não, ele vai fazer o contrário, que é colocar o servomotor para a posição 90 graus, mudar a boquinha dele para feliz, mudar a fantasia dele para uma boquinha feliz aqui também, e depois ele vai puxar aqui o bloco verde. Então nós colocamos esse bloco aqui, mas é a mesma coisa de fazer isso daqui, ó.
Só colocamos aqui para poder simplificar, na verdade, e deixar o código menor e mais fácil de ser lido. Isso aqui, na verdade, ele vai repetir 5 vezes para ficar andando. E aqui ele sempre iniciar com a boca triste e dizendo que não tem ninguém para poder brincar. Então vamos executar. Então bloco vermelho, mãozinha, aí ele vai ficar feliz. Pessoal, agora nós vamos responder as perguntas e dúvidas que estavam que foram colocadas no nosso chat. Então a primeira delas aqui está relacionada à impossibilidade de conexão com o Arduino. Então tem uma pessoa, né, que participou da nossa oficina, ele não estava conseguindo conectar o Arduino no computador. Então ele fazia tudo, ele vinha aqui, apertava o botão, não aparecia nada, colocava mostrar todas as conexões, também não aparecia nada. Isso está muito relacionado à parte de driver do Arduino. O driver ele é o software que comunica o Arduino no computador. Aqui eu tenho um exemplo. Esse Nano que eu estou mostrando para vocês, ele tem um chipset chinês. E esse daqui, que é um Arduino Uno, ele tem um chipset original. O chipset, na verdade, é esse microprocessadorzinho aqui quadradinho. Então, se o seu Uno ele não tivesse microprocessador quadradinho, tiver um retangular, significa que ele está usando um outro chipset. Então você vai precisar instalar um outro programinha no seu computador para fazer ele funcionar. Aqui no Conecta nós já temos algumas possibilidades. Então se você de repente encontrar um outro que não está aqui, você pode mandar para a gente inclui. Mas esse CH340 é o chipset chinês, então é necessário para fazer a instalação, caso você não tenha esse que eu estou mostrando aqui. E aqui no Arduino Nano também, que é o do nosso Arduino Nano original, que não é esse que eu estou mostrando aqui, é o outro, que ele tem também possibilidades de 32 e 64 bits. A próxima pergunta, ela está relacionada que no caso a pessoa consegue usar o Firmata Plus com o Scratch 2.0, mas não consegue usar com o Scratch 3.0. Então vamos repassar aqui novamente todos os passos que nós fizemos. Então vou conectar um Arduino, luz acesa, vou atualizar, ele vai aparecer aqui, porta 8. Seleciona a porta 8. Então vou mostrar para vocês como era no Scratch 2.0 e como você deve fazer no Scratch 3.0. Você vai colocar aqui Firmata Plus, colocar a senha Hackeduca. E aí o menu vai ser habilitado. Firmata Plus, Nano Old, que é o que a gente tem aqui. Então vai aparecer isso, então ele está passando o firmware. Então, passou isso aqui, ok. Para poder habilitar, já com um exemplo, só você vir aqui e apertar esse botão. Vem na parte de More Blocks, ou vou colocar aqui em português. Mais blocos. Se está verdinho, significa que a comunicação ela está ok. Aqui já vem automaticamente um pino, um sketch aqui do pino 13 para poder testar. Você pode clicar aqui, note que ele está piscando, então comunicação ok. Para poder usar, vamos fechar, né? Para poder usar agora o 3.0, esse firmware que nós passamos, né, o Firmata Plus, não serve. Tem que ser o Firmata Express, que é esse aqui. Então você não precisa colocar a senha de novo, uma vez que já tenha colocado e não fechou a sessão. Então vamos passar aqui esse firmware. Uma vez que a porta está selecionada, né? Vamos observar. Não vai dar certo porque a porta aqui 8 está sendo bloqueada ainda pelo firmware anterior, então eu vou fechar. Vamos tentar mais uma vez. E agora está dando certo. Firmata Express. Ok. Então o que a gente vai fazer? Vamos iniciar. O botão agora é esse, não é mais esse de cima.
tem aqui o símbolo, né, do Scratch novo. Fazendo isso, ele vai abrir 3 janelas. Então 3 janelas serão abertas. Aqui as 3 janelas abertas. Vamos minimizá-las. Ou você pode deixá-la minimizada também. E vamos abrir aqui a versão tanto online e depois vamos abrir a versão local. Versão online. Adicionar uma extensão. Essa extensão aqui, o OnGPU Arduino. Vamos ligar o LED 13. Selecionar a porta digital 13. Colocar como 1. Funcionou. Vamos desligá-lo. Pronto. Vamos sair daqui. Vamos testar agora a versão local. Scratch. Desktop. Adicionar uma extensão. OnGPU Arduino. Isso aqui mostra, esse símbolo verdezinho aqui mostra que está funcionando a comunicação. Vamos ligar. Funcionou. Vamos desligar. Ok. A próxima pergunta está relacionada a esse menu aqui. Em alguns Hackeduca Conecta não aparece a versão Scratch 3.3. Aparece a Tetine, por exemplo, porque faz parte de uma versão antiga. Então você vem aqui em sobre, verifica se você está usando a versão 4.0.02 ou superior. Então isso também já resolveria o problema. Se você estiver usando uma versão que seja diferente dessa, é só entrar lá no site do Hackeduca. O caminho aqui seria esse. Vamos colocar aqui. Download. Conecta. E usar essa opção aqui. 2.0 e o 3.0 juntos. Temos aqui uma outra pergunta que ela está relacionada ao resistor. Então, resistor não tem polaridade, tanto faz você ligar o resistor assim, ou você colocar ele ao contrário. Então ele vai funcionar da mesma forma. O LED, ele tem polaridade, então se você ligar ao contrário, ele não vai funcionar. O LDR não tem polaridade, então você pode ligar também da maneira que você quiser, tanto assim, tanto assim, quanto ao contrário. Então tem algumas pessoas aqui que estão participando da nossa oficina que estão usando o Tinkercad. O Tinkercad não é igual ao Fritzing. O Tinkercad na verdade é um simulador, então ele pode ser até bastante interessante caso você não tenha um Arduino, que você consegue testar a ligação. O intuito do Fritzing, ele é um software de prototipagem, você consegue desenhar o seu circuito. Então ele é bastante bacana quando você está fazendo tutorial, porque você consegue mostrar isso daqui e consegue depois tirar você consegue recortar, tirar um print e colocar de repente no seu site, no Facebook, qualquer lugar. Temos mais uma pergunta aqui, uma pessoa que está com dificuldade com relação ao protoboard. Então a gente pode explicar o protoboard mais uma vez. Nós temos aqui uma apresentação sobre a protoboard. Então, acho que é até legal mostrar aqui até para ver como é que ela é por dentro. Então, protoboard, né? Antes de existir a protoboard, tinha aqui as ligações eram feitas, os protótipos eram feitos com esse emaranhado de fios. E aí, com o tempo, foi criado as protoboards. Então, lembrando, né, que na parte de cima, né, da protoboard, os fios são ligados, assim, tem uma ligação aqui que acontece na horizontal e a parte do meio dela na vertical com o sulco aqui no meio. Essa divisão aqui ela é muito boa para você conectar aqui um circuito integrado. Então você consegue colocar ele aqui no meio, então fica a perninha
esses pinos aqui de cima, você tem acesso às pernas desse lado, e o de baixo a perna do outro lado do CI. Vamos voltar lá para o Fritzen. Então aqui a gente verifica, né, que tudo que está ligado aqui, né, ele faz parte dessa ligação aqui para o Arduino, que é o GND. E tudo que está ligado nessa parte aqui faz parte da ligação de 5 volts. Então essa é a vantagem. Eu não preciso, como só tem um pino de 5 volts no Arduino, se eu não tivesse usando a protoboard, não teria uma maneira de eu fazer toda a ligação direto nesse pino aqui. Então eu jogo ele para cá, então qualquer linha dessa aqui representa os 5 volts. E a mesma coisa nessa linha, nessa parte de baixo, que aqui a ligação acontece na vertical. Então imagina se eu tivesse feito esse tipo de ligação aqui, ó. Eu vou girar esse LED e eu vou ligar isso aqui. Isso aqui, na verdade, tanto a perna de cima quanto a de baixo está ligada no mesmo lugar, então não tem muito sentido. Então, fazendo isso, por exemplo, né, se eu ligasse por outro lado, né, se eu fizesse essa ligação aqui, também não faria sentido, porque ambas as pernas estão ligadas no mesmo lugar. Como a comunicação que acontece na vertical, então eu tenho uma perna ligada no GND e a outra perna ligada no resistor, que por sua vez está ligada no pino 5 aqui do Arduino Uno. Bom, a última pergunta aqui é dizendo se o Conecta existe para Mac. Na verdade ele não existe. Mas o que acontece? Você consegue fazer a comunicação do Scratch com o Arduino no seu Mac sem problemas. Para isso você vai digitar aqui na internet S3 OneGPio, que você vai para a página do criador da extensão, que foi o Alan Yorick. Nós fizemos colaboração com ele e tradução também para português. Então a gente testou algumas coisas, incluímos algumas coisas e fizemos a tradução. Aqui você tem a versão online, né, do site dele. E você tem também como fazer a instalação para o seu Mac. Então o primeiro passo aqui é você preparar o computador, né, que está dizendo. Você vai instalar o Python 3.7. A parte do Mac é essa daqui. Vamos verificar aqui, Mac para Windows é aqui. Para Mac Users, você vai usar nessa opção aqui. Depois que você instalou o Python 3.0, você vai verificar o pip, que é um instalador que funciona dentro do Python. Então se você tem Mac, a opção é essa aqui. Depois dessa parte, você vai instalar o S3 Extend, que é o arquivo Python que vai fazer a comunicação do Scratch com o Arduino. Então é só você colocar dentro do terminal, você vai abrir o terminal do seu Mac e você vai digitar isso daqui: sudo pip3 install S3 Extend. Bom, a parte do computador lá está feita, então agora nós vamos lá para a parte do microcontrolador, né, que é do Arduino. Então dentro do Arduino você vai abrir a IDE, aí você vai escolher a opção para o macOS no caso. Você vai instalar o Firmata Plus. Como vai ser feito isso? Tem a opção aqui que é o gerenciar a biblioteca. Você vai colocar aqui em cima Firmata Express. E aí, além disso, você vai ter que colocar a biblioteca do sensor ultrassônico, que é no caso essa daqui, por Eric Simões. Inclusive é um brasileiro também. E aí você vai colocar essa opção aqui embaixo, né? Você vem arquivo, exemplos, e aqui no finalzinho, né, tem as bibliotecas customizadas, Firmata Express. Então ele vai vir a IDE para cá. E uma vez que seu Arduino esteja conectado, igual isso aqui, por exemplo, você vai apertar esse botão para poder passar o firmware para o seu Arduino. Depois que você fizer isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir o terminal do seu Mac e vai digitar isso daqui, S3A. A hora que você faz isso, vai aparecer o exemplo dessas 3 janelinhas. Pode ser que na versão atual dele já esteja aparecendo só uma.
porque ele me falou que iria mudar, mas teria que testar. E aí depois é só abrir a versão online, ou pode usar também a nossa versão online ou a dele. A versão online dele tá aqui. Esse aqui é o endereço, ou a nossa versão, que é essa daqui. Então, ambas as versões devem funcionar. Mas se não funcionar na nossa, com certeza na dele aqui vai funcionar. É isso, pessoal. Obrigado.